A intenção de Deus no passado é que Israel fosse uma nação sacerdotal. Mas por causa do pecado do povo de Israel no deserto, quando eles adoraram um bezerro de ouro, coube à tribo de Levi o sacerdócio. Porém, em Cristo, o sacerdócio universal foi restaurado. Mas depois de apenas 3 séculos do estabelecimento da Igreja do Senhor em Jerusalém, o governo romano monopolizou, controlou a Igreja. Eles fundaram uma religião e estabeleceram 2 classes, o clero e os leigos. A esse processo de hierarquia religiosa, profetizou Jesus dizendo que odeia as obras dos nicolaítas. Isso está em Apocalipse 2,6. Mais tarde, mesmo com o movimento da reforma, estas 2 classes ainda continuam separadas. Esse sistema custa caro, e quando se ouve dizer que o dízimo não se aplica à nova aliança, a primeira pergunta que se faz é: e agora? Ninguém precisa dar mais nada? Sim, precisa. De acordo com a palavra, a dádiva é uma atitude importante na igreja, mas não o dar segundo o homem, e sim o dar segundo Deus. Jesus, falando aos seus discípulos a respeito do fim dos tempos, dos últimos dias, ele fez essa pergunta: quem é o servo fiel e prudente? E ele mesmo responde: é o que sustenta os conservos a seu tempo, é o que assiste o irmão que está ali na mesma obra com ele, nas suas necessidades. Portanto, esse é o conceito bíblico da obra de Deus. Se alguém está disposto a fazer a obra de Deus, precisa saber que ela é exercida mediante o cuidar dos irmãos. O cuidado dos irmãos é a obra de Deus. É verdade que muitas vezes esse cuidado mútuo envolve dinheiro, mas esse contribuir na obra não é caracterizado pela atitude de dar uma quantia mensal a uma denominação, a uma organização religiosa, e sim em estar sempre prontos a suprir as necessidades dos outros. E elas são várias. Cuidar do conservo a seu tempo é suprir, assistir o irmão naquela causa, naquela necessidade do momento. Se ele está com fome, dê-lhe comida. Se ele tem dúvida em alguma área, aconselhe-o. Se tem muito trabalho atrasado e está doente, ajude-o. Se está ausente por muito tempo, faça-lhe uma visita. Se está desempregado e você tem facilidade de conseguir trabalho, dê-lhe uma força. E até mesmo se precisa de uma exortação, não cubra seu erro, mas com mansidão exorte-o. Esses são apenas alguns exemplos, porque esta lista é muito maior. Tudo o que se refere a assistir o seu próximo e também a seu irmão em Cristo é obra de Deus. Jesus não foi um dizimista, mas isso não é porque ele não cumpriu a lei. Ele sim cumpriu toda a lei. Ele não foi dizimista porque ele não era um agricultor, ele não era um fazendeiro. Esta lei do dízimo, no tempo da sua aplicação, ela era muito específica. Eles não poderiam fazer nada diferente daquilo que o Senhor Deus havia estabelecido. E segundo a redação dessa lei, as especificações dessa lei, nenhum pedreiro, nenhum ferreiro, nenhum artesão, nenhum músico, nenhuma outra profissão dizimava, e sim aqueles que moravam no campo, que viviam da terra, que tinham seus animais, que criavam animais, que plantavam, porque o dízimo era dado na forma de animais ou cereais da terra. Porém, como igreja, somos enviados a ser uma testemunha de Jesus. Se somos enviados a ser uma testemunha dele, o que ele fez? Pelo Espírito, ele pregou o Evangelho aos pobres, curou os quebrantados de coração,
deu vista aos cegos, pôs em liberdade os oprimidos e fez discípulos. Então este é o nosso testemunho, fazer o que Cristo fez, fazer o bem como Ele nos ensinou, e também somos enviados a ir e fazer discípulos. E o que é fazer discípulos? É ensinar uma matéria teórica numa escola convencional? Não. Fazer discípulo é levar a salvação às pessoas, batizá-las e ensiná-las a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. E que coisas são essas? Essas coisas estão na palavra. E essas coisas que Ele ordenou, elas formam o testemunho que nós damos do Senhor Jesus em cada lugar que nós estivermos. Isso é a obra de Deus.